Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das mais ricas e sofisticadas histórias sobre a origem de tudo, o mito da criação Yorubá. E olha, isso aqui não é só uma história antiga, tá? É a base filosófica que dá sentido à realidade de milhões de pessoas e que no candomblé se torna uma prática viva, pulsante. Para a gente entender essa história toda, nossa jornada vai ter 5 etapas. Vamos começar lá no vazio, antes de tudo existir. Depois vamos acompanhar a missão divina de criar o mundo, presenciar uma falha que mudou o destino de tudo, entender como nós, a humanidade, fomos criados e, por fim, ver como esse mito continua vivo e atuante até hoje. Então, para começar, a gente precisa voltar lá atrás. O que existia antes de tudo? Como era o universo antes da criação e quem ou o que era a fonte suprema de toda a existência? Na visão Yoruba, a realidade tem basicamente duas grandes dimensões. De um lado, tem o Orum, que é o plano espiritual, o mundo invisível onde vivem os orixás, os ancestrais. Do outro, tem o Ayé, que é o nosso mundo físico, o aqui e agora. E o mais legal é que eles não são separados, sabe? Um depende do outro, eles estão sempre conectados, numa dança cósmica. E no topo de tudo, mas tudo mesmo, está Olodumare. Ele é o ser supremo, transcendente, a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, nasceu. Mas, diferente de outras tradições, Olodumare não fica interferindo diretamente nas coisas. Ele delega, observa, ele é a causa primeira de tudo que existe. E a complexidade de Olodumare fica clara nos seus vários nomes. Ele é o Lorum, o Senhor dos Céus. É Eleda, a mente criadora que pensou o universo. É a Alabaxê, o dono de toda a energia vital, o Axé. E é o Igigi, a rocha firme, o fundamento eterno de tudo. Cada nome revela uma parte do seu poder. Ok, então já entendemos quem é a fonte de tudo. Mas e aí? Como é que o plano de criar o mundo saiu do campo das ideias e se tornou realidade? É aqui que o pensamento divino vira ação. A grande missão de colocar ordem naquele caos de águas primordiais que era o Ayê foi confiada a Obatala, o orixá da pureza, da sabedoria. Foi ele o escolhido para descer e começar o trabalho de dar forma ao que não tinha forma, de criar um lugar para a vida poder existir. E para essa tarefa, o Batala recebeu um kit de ferramentas bem simbólico. A corrente era a ponte entre os mundos. A terra, guardada numa concha, era a semente de tudo que ia existir. A galinha de 5 dedos representava o trabalho, a expansão, e o pombo, a paz, o equilíbrio. Cada coisinha ali tinha um propósito muito específico. O processo foi bem metódico. Primeiro, ele desceu pela corrente. Depois, derramou aquela terra sobre as águas. E aí, soltou a galinha. Com aquele movimento de ciscar, ela foi espalhando a terra e assim criando os continentes. Esse ato de ciscar é um símbolo poderosíssimo do trabalho contínuo que sustenta o nosso mundo. E agora que a história tem um plot twist. Um momento que muda tudo e que revela uma verdade muito profunda sobre a natureza divina, sobre a imperfeição e sobre o nosso próprio destino. Aqui, a história ganha uma profundidade filosófica incrível. O Obatala, o orixá da pureza, fica cansado, com sede e acaba adormecendo. A falha dele não é vista como um pecado, mas sim como uma lição. Olha, até os seres mais elevados têm limites. Essa falibilidade divina se torna um ensinamento sobre a própria condição da existência, uma ideia que vai fazer todo sentido na criação da humanidade. Com o Batalá dormindo, Olodumare manda Odudua, que assume a missão e termina de criar a Terra, e isso cria uma dualidade fundamental. O Batalá é o criador das formas, o princípio da ética. Odudua é o executor, o que funda a civilização, a realeza. No candomblé, os dois são reverenciados, harmonizando essa tensão que deu origem a tudo. Aquele lugar onde a galinha ciscou a terra se tornou Ilhéfé, o umbigo do mundo. Não é só um lugar no mapa, é o ponto de conexão entre o Orum e o Ayê. É um modelo sagrado que todo o terreiro de candomblé tenta recriar para manter essa ligação com o divino sempre aberta. Mundo pronto, agora vamos para a criação dos seus habitantes mais complexos. A gente vai explorar agora a visão Yorubá sobre de onde viemos e do que somos feitos. A filosofia Yoruba responde a essa pergunta com uma profundidade impressionante. Basicamente, somos uma união complexa de diferentes elementos, tanto divinos quanto terrenos. Pensa assim, somos feitos de 4 partes. O Ara,
que é nosso corpo físico, moldado na argila por Obatala. O M, que é o sopro da vida, que vem direto de Olodumare. O Ori, nosso destino, que nós mesmos escolhemos lá no Orun. E o mais importante, o Iva, nosso caráter, que a gente constrói com as nossas ações aqui na Terra. Lembra da falha de Obatala? Ela nos ensina que a perfeição não é o ponto de partida, e é o nosso Iva que nos permite navegar as nossas próprias imperfeições. O conceito de Ori é simplesmente fundamental. Ele é como se fosse o nosso orixá pessoal, o nosso guia interior. Antes de nascer, cada espírito escolhe sua cabeça, seu destino. E a nossa jornada na vida é tentar alinhar nossas ações com esse destino que a gente escolheu, cultivando um bom caráter, um bom iuá, para a gente conseguir realizar nosso potencial. Ou seja, a responsabilidade é de cada um. E para a gente fechar, vamos ver como essas forças da criação não são só uma história do passado. Elas continuam operando ativamente no mundo o tempo todo, especialmente dentro do candomblé. O universo não é estático, sabe? Ele é mantido em equilíbrio por forças dinâmicas. Exu é o mensageiro, que garante o movimento, a comunicação. Orumilá é quem guarda a sabedoria do destino, porque ele viu a criação acontecer. E as Yami Ozoronga, as mães ancestrais, representam a força feminina que guarda os segredos da vida e da justiça do universo. É aqui que o papel do candomblé fica claríssimo. Cada terreiro é uma recriação de Ilha Ife. Os rituais, os cantos, as danças, tudo isso reencena um mito da criação, reativa o axé, aquela força vital sagrada, e ajuda a manter o mundo em harmonia. O mito não é só contado, ele é vivido. E no fim, a Gênese Yorubá nos deixa com uma reflexão muito forte. Se a criação não foi um evento único, mas é um processo que nunca acaba, e se a galinha de Obatala simboliza o trabalho que expande a ordem sobre o caos, isso faz a gente perguntar: qual é o nosso papel, hoje, em continuar a ciscar e a dar forma ao mundo? Fica aí a questão para a gente pensar.